Então, uma rápida introdução sobre o Fundo de Impacto Bom Sucro. Próximo slide. Ótimo. Então, o Fundo de Impacto Bom Sucro investe em projetos que possam acelerar a produção sustentável de cana-de-açúcar, de acordo com a estratégia 2021-2026 da Bom Sucro. Próximo slide. E esse fundo já está em vigor há 3 anos e tem financiado, que ele é financiado sim, totalmente pelo comércio de créditos nessa plataforma e é disponível somente para membros e também 1,1 milhão de libras foram já alocados. E os créditos de bom sucro, então, são muito importantes para recompensar os produtores, usinas certificadas e fazendas de produção, e também para facilitar a compra de créditos, de forma que os membros possam chegar aos seus alvos de compra sustentável. E também nós temos aqui alguns projetos que já se encerraram e então documentamos os resultados para aprendermos com eles. Esse webinar será então uma forma de compartilhar essas histórias de mudança nos projetos já apoiados pelo BIF, pelo Fundo de Impacto Bom Sucro. Vamos aprender uns com os outros, vamos dar apoio e replicar essas iniciativas e aumentar o impacto então causado. Vou agora, então, passar a palavra ao senhor Luiz Foloni, que é o coordenador do projeto da Assobari, para nos falar sobre o seu projeto. Muito obrigada, Luiz. Apresentação, como é que entra com a apresentação? Já está, Luizito. Já, Objetivo do projeto. objetivo do projeto. Ok. Então, o, a, a Sobari, junto com a cooperativa e mais os associados, nós tivemos um projeto aprovado pela Bonsuc, e a ideia era integrar culturas intercalares no plantio da cultura da cana, no início da cultura da cana, com conceitos básicos, adotando sistemas básicos do sistema de plantio direto e da IPLF, Integração Lavoura Pecuária Floresta. O que a gente almejava de resultado era ter uma cobertura, uma massa de cobertura, usando culturas de cobertura, uma massa sobre a superfície do solo e tentar ganhar as vantagens que tem no plantio direto. Então, além disso, redução de uso químico, de fertilizantes químicos, redução de inseticidas e herbicidas, aumento de uso de produtos biológicos e melhora, no final, da biota do solo. Próximo. Então, foi levado a campo um experimento, na verdade, 2 experimentos, né? Um experimento em solo arenoso e um em solo argiloso. Eles contavam com 6 tratamentos, com diferentes tipos de cultura, e cada bloco tinha 7 metros, dava 10 metros e 80 de largura por 10 metros de comprimento. E nesse meio, entre a linha de cana e a outra linha de cana, foram aplicados sementes de diversas espécies de forrageiras. Os tratamentos. Então, nós escolhemos 6 tratamentos. O primeiro foi o padrão, adotado pela usina local, pelas usinas praticamente do estado de São Paulo, e nas culturas intercalares. Um foi com crotalária, o outro foi com nabo forrageiro, o outro foi com uma mistura de semente proposta por um dos participantes, que é esse biorecover, que são várias sementes. Tivemos o trigo morisco e Braquiária rosisiensis, que é a mais utilizada no caso da IPLF. Nós fizemos avaliações
30, 60, 90, 120, 150, 180 dias após o plantio. No final, fizemos a colheita, fizemos trincheiras para ver a avaliação do perfil do solo, quanto tinha de raízes, e análises químicas e biológicas do solo. No próximo slide, dá para ver as duas áreas. À esquerda, a área de solo argiloso, e à direita, de solo arenoso. Aí, o próximo slide é os resultados após 60 dias. Da mesma forma, a área 1, argiloso, a área 2, arenoso. Então, percebe-se que as culturas intercalares, elas cresceram, vieram bem, apesar de ter sido um ano seco, mas a cana se desenvolveu bem mais lenta do que a gente se imaginava. Aos 120 dias, é a próxima slide, também área 1 e área 2, então percebe-se aí que as culturas de cobertura, elas cresceram muito mais do que a cana. E, em alguns casos, elas abafaram, elas competiram mais do que deveriam com a cultura da cana. No próximo slide, 180 dias, é a mesma história, área 1 e área 2, dá para se ver a cana, e dá para se ver o resto da cultura, porque ela fechou o ciclo, né, o ciclo fenológico da cultura, então formou uma massa bastante grande. E essa massa é aquilo que a gente pretendia desde o início do trabalho, só que não tão grande quanto foi observada. Então, dentro das avaliações que nós fizemos, uma que era importante era a altura de perfilhos, que é o número praticamente de broto de cana que tem por metro linear. Então, nós medíamos várias linhas, as 3 linhas centrais, e fazíamos uma média. E aí, então, estão os resultados dos perfilhos dos vários tratamentos, tá? Tanto para a área 1 quanto para a área 2. Então, a única diferença grande que você percebe é que no solo arenoso o desenvolvimento foi muito maior do que no solo argiloso. Próximo. Outro índice que nós avaliamos foi o índice de porcentagem de cobertura da cultura intercalar. Então, esse nós resolvemos fazer. Deixa eu tirar esse sol daqui. Para tentar entender quanto de cobertura estava na entrelinha. Então, vocês percebem aí que já nos 90 dias estava 100% coberto. O 100% era o 100% na entrelinha e mais 100% da área da cana. Principalmente o tratamento 3, tratamento 4 e tratamento 5. Lembrando que o tratamento 1 é o padrão. E no solo arenoso, esse desenvolvimento foi menor, mas, de qualquer forma, foi também bastante alto. Né? O outro assunto próximo, que era um dos objetivos, como nós não usamos herbicidas na entrelinha, então nós tivemos uma redução de 50% do uso de herbicida, nós usamos só na linha de plantio. O controle das plantas daninhas, das diferentes espécies que estavam presentes, foi muito bem controlado, praticamente no período crítico de competição, que vai aí mais ou menos até 120 dias. Depois, logicamente, apareceram algumas plantas daninhas, mas já que não competem com a cultura. No próximo slide, vocês têm o que nós fizemos para a colheita. Então, foi cortado com um facão a cana, as 3 linhas centrais, e depois colocado numa balança e medido com dinamômetro. E assim nós tivemos o resultado que está no próximo slide. Por favor, o próximo.
E aí, então, tem o rendimento tanto da área de solo argiloso quanto do solo arenoso. E aí, de novo, tem uma variação marcante. Na área de solo argiloso, como as culturas intercalares cresceram muito, elas abafaram a cultura principal, a cana, então diminuiu a produção. Na área de solo arenoso, o desenvolvimento não foi tão grande, e aí nós tivemos produções, logicamente todas abaixo do padrão, mas uma produtividade melhor da cana. Isso nos leva a uma conclusão óbvia, que se a cultura intercalar não tivesse crescido tanto, a produção da cana teria sido excelente. Então, tem dois pontos aí para se pensar. O tamanho da cultura que nós utilizamos e a quantidade de semente que nós usamos. Nós usamos as recomendações que existem na bibliografia. Então, talvez aí devêssemos ter uma cultura menos... crescesse menos e tivesse menos massa para fechar a cana. Analisamos os custos finais de produção, então, tudo que nós gastamos com insumos, com serviço, com defensivo, com adubo, com fertilizantes, nós pusemos, então, os custos aí, para ser mais simples, né, no último lado da tabela, em dólares. Então, o plantio da cana padrão, ela custou $2.150 e variou nos diferentes tratamentos entre $2.252 a $2.300, tá? O que, então, deu um custo um pouquinho superior ao padrão, embora não usasse tanto fertilizante, mas usamos biológicos que ainda são caros, e a própria instalação da cultura, mas tivemos a infelicidade de ter a produtividade reduzida em função dessa cobertura da cultura principal. No próximo, como era solicitado pelo próprio projeto, nós fizemos um primeiro dia para apresentar o projeto, e discutimos o projeto, e fizemos um dia de campo com técnicos e agricultores, tanto no primeiro campo quanto no segundo campo. A próxima fotografia. Próximo slide, por favor. Isso. Aí, então, nós tivemos a participação de cerca de 50 pessoas, entre agricultores, técnicos, agrônomos de revenda, agrônomos de cooperativa, agrônomos da região, que questionaram o sistema, viram as vantagens, aquilo que a gente se propunha, e os resultados que até então estavam presentes. E depois, no final, quando nós computamos todos os dados, próximo, nós fizemos uma reunião na cooperativa, na Asobari, e apresentamos todos os resultados observados com as vantagens e desvantagens que nós encontramos no experimento. E aí nós buscamos depoimentos durante as visitas e até o final, sabendo qual que era a opinião dos presentes. Então, aqui tem 3. Minha área, e sou um agricultor, né? Minha área sempre teve muita infestação de plantas daninhas e fiquei muito satisfeito com o controle que esse projeto proporcionou de um jeito sustentável, sem usar herbicida. Esse é o proprietário da área de solo argiloso. Depois, um agrônomo que nos deu o palpite de usar alguns produtos, ele achou um sistema inovador, com as vantagens do plantio direto, que precisa de alguns ajustes para encontrar a cultura intercalar adequada. Esse foi o Basile. E depois, o outro participante, que é da Cooper Citrus, ele colocou, foi uma honra acompanhar e participar desse projeto que visa a sustentabilidade como um tipo de processo da produção de cana-de-açúcar. Então, esse da Cooper Citrus. E aí as nossas conclusões.
As culturas intercalares permitiram um aumento do teor de matéria orgânica, massa seca, que variaram de 1,05 a 6,28 tonelada por hectare de massa. Então, esse era um dos objetivos do projeto e nós conseguimos aí uma grande quantidade de massa. A redução de uso de herbicida na entrelinha permitiu bom controle das plantas daninhas presentes, que era um outro objetivo. Os parâmetros que medem a vida no solo, através das análises enzimáticas, aí são 3 métodos de analisar, associadas ao ciclo do enxofre e do carbono, mostraram, de forma geral, melhoras na sua qualidade, na qualidade biológica, que também era um dos aspectos que a gente buscava. As espécies escolhidas, em função do seu alto desenvolvimento e boa cobertura proporcional do solo, ocasionaram redução expressivas na cultura, interferindo diretamente no padrão, na produção. Esses dados permitem inferir que as culturas implantadas juntamente com o plantio da cana concorreram com os elementos essenciais do meio: água, luz e nutrientes. Lembrando que foi um ano seco, em um ano com déficit hídrico, mas demonstraram que existe possibilidade de consorciamento desde que se encontre uma espécie que se adeque ao sistema proposto. O próximo. Próximo slide. Como aprendizado, nós vimos que novas tecnologias só são viáveis quando implantadas no campo. Teoricamente era boa, no campo apareceram algumas variáveis que a gente não estava computando. O plantio de culturas intercalares apresentou rápido desenvolvimento, interferindo negativamente na cana-de-açúcar. A interferência negativa, o sombreamento, sugere que as culturas intercalares deveriam ser plantadas com uma antecedência. Ainda, nós não fizemos uma operação chamada quebra-lombo, que é feita normalmente a 70 a 100 dias após o plantio, para facilitar a colheita, porque nós interferiríamos nos resultados que a gente estava buscando analisar. Impactos de mudança. Próximo. Nós acreditamos ainda que é uma alternativa de agricultura regenerativa para a cana-de-açúcar em solos tropicais. Lembrando que solos tropicais têm alta incidência de radiação, temperatura e, às vezes, baixa umidade. Os primeiros resultados obtidos mostraram interesse tanto dos produtores rurais como dos técnicos e engenheiros agrônomos que participaram com essas novas possibilidades de plantio. E ainda a gente acredita na possibilidade de integração do sistema plantio direto e integração lavoura-pecuária-floresta, buscando sustentabilidade, que é o que está ocorrendo hoje no Brasil, principalmente nas áreas de degradação de pastagem. Era isso que eu tinha que apresentar. O próximo. Muito obrigada, Sr. Luiz, pela sua apresentação tão interessante. Gostaria agora de passar a palavra ao Massoud, que é o gestor do WWF Paquistão, e vamos depois passar a sessão de perguntas e respostas. Massoud, por favor. Muito obrigada, Sophie, por me dar a oportunidade de apresentar esse projeto. Muito obrigada a todos que estão participando desse webinar. Eu sou o Massoud Khan, como a Sophie disse, eu sou da WWF Paquistão. Próximo slide, por favor. Então, para abrir a apresentação, nós temos no Paquistão 5% da produção. Nós somos o quinto maior produtor de cana-de-açúcar. Nós temos mais de 1 milhão de hectares plantados com cana e 64% dos produtores de cana são pequenos produtores no Paquistão. Próximo slide. Nós temos
uma boa história da cana-de-açúcar em termos de sustentabilidade. Começamos as iniciativas de sustentabilidade, então, em 2006, e tivemos aqui o envolvimento dos produtores, das usinas, e trabalhamos com a cana-de-açúcar em diferentes áreas, e podemos ver aqui a nossa experiência em implementar o nosso projeto. Então, nós tivemos aqui a implementação desse projeto, que vou agora detalhar no próximo, a partir do próximo slide. Então, nosso projeto, financiado pela Bom Sucro, envolveu a promoção da produção sustentável de cana-de-açúcar em pequenos produtores no Paquistão, baseado em boa pesquisa, trabalhando então em cana-de-açúcar. Então, nós também envolvemos esses pesquisadores no nosso projeto. Próximo slide. Aqui, a localização onde o projeto foi implementado nesses distritos, então, de plantio de cana-de-açúcar, Punjab. Esse distrito, tivemos então esse estabelecimento da cultura. Próximo slide. A visão geral agora do projeto. Queríamos então criar capacidade para os pequenos produtores em práticas que fossem, levassem em conta o clima. Próximo. Aqui as histórias de mudança. Próximo slide. Bom, o objetivo principal que nós tínhamos aqui era fazer com que os pequenos produtores usassem boas práticas. Esse é um grupo em que nós tivéssemos técnicas simples em termos do que eles deveriam fazer e fizemos experimentos de campo e tivemos a orientação de supervisores treinados para que os produtores pudessem tomar decisões informadas sobre as suas práticas no campo. Próximo slide. Sim. Então, a ferramenta mais importante que usamos foi a análise do ecossistema da cana, que foi muito potente. Não, o slide anterior, por favor. O anterior? Sim, muito obrigado. Então, o ecossistema da cana-de-açúcar envolve técnicas que fazem com que os produtores. O próximo slide, por favor. Sim, obrigada. Esse mesmo. Então, eu estava explicando sobre, então, a análise do ecossistema da cana-de-açúcar, que é uma técnica que os produtores podem fazer aqui a análise do clima, da condição do solo, como parte de nossas sessões. Então, essa técnica treinava os produtores a tomarem decisões sobre as práticas culturais e avaliassem a cultura. Então, essas práticas aqui incluídas no ecossistema da cana-de-açúcar analisado fez com que os produtores pudessem tomar, então, as melhores decisões com base no que aprenderam nesses treinamentos. Próximo slide agora. Sim. Outra ferramenta importante que usamos foi demonstrar as melhores práticas no campo para os agricultores, de forma que eles pudessem aprender sobre as intervenções e assim pudessem adotar esses tratamentos no seu próprio campo.
Sim. Uma das coisas mais importantes é ela melhorar a sanidade do solo e demonstramos isso por diferentes formas. Aos participantes, tivemos aqui o uso de compostagem, ou composto, e também inóculos bacterianos para melhorar a sanidade do solo. E reduzimos, então, a dependência dos produtores a fertilizantes químicos, melhorando a sanidade do solo. E pudemos demonstrar, assim, isso para diferentes locais aqui em que nós temos ação da WWF Paquistão. Aqui, os locais de aplicação de inóculo bacteriano, que pudemos demonstrar, então, essas práticas aos produtores rurais em diferentes regiões, de forma que esses agricultores pudessem mostrar os resultados e ver as coisas de perto no campo. Então, como vocês sabem, devemos estar bem informados antes de decidir sobre a aplicação de diferentes coisas. Então, nós falamos com os agricultores, fizemos análise do solo antes de aplicarmos fertilizantes sintéticos e bioprodutos. Então, os produtores foram treinados em amostragem do solo, análise e outras coisas que também demonstramos ali foi a aplicação desenvolvida em termos de como calcular a quantidade exata, quantidade ótima de fertilizante a ser utilizada no campo. Então, pudemos demonstrar isso usando, então, esse aplicativo para que eles pudessem tomar a decisão correta ao calcularem, então, a quantidade exata de fertilizante que aplicariam no campo. Esse próximo slide. Obrigado. Então, como vocês sabem, porque conhecem a cultura da cana, nós temos diferentes técnicas para conservar a água. Uma das técnicas é fazer a plantação em linhas duplas, que é mais eficiente, portanto, porque isso melhora a eficiência do uso da água, com o aumento da produtividade também e a recuperação do açúcar com menos trabalho utilizado. E no Paquistão, nós temos, então, nós podemos usar a cobertura morta também para melhorar a umidade do solo e a matéria orgânica adicionada ao solo, a melhorar a capacidade de retenção hídrica e também a atividade microbiana do solo. Próximo slide. Sim, no Paquistão, nós temos o corte manual da cana, então demonstramos também o corte mecânico, que tem menos quantidade de açúcar quando comparado ao corte manual. Próximo. Então, a proteção de cultivos incluiu diferentes formas de controle, com biocontrole também, com pulverização para controlar as pragas ali presentes. Aqui, nós tivemos a diferenciação entre insetos benéficos e prejudiciais. Avaliamos isso, então, a infestação desses insetos antes de tomar uma medida de controle, reduzindo a dependência, portanto, de uso de controle químico, com aplicação de pesticidas para controlar as pragas, portanto. Próximo slide. Então, além de cobrir essas práticas agronômicas, nós também treinamos os produtores rurais em termos do
de evitarem riscos no local de trabalho, aumentando a segurança no campo, com medidas de trabalho decente implementadas. Próximo. Também aqui um aspecto do projeto que conduzimos, ou seja, nós tínhamos aqui então sessões de treinamento para usinas, de forma que também pudessem fazer as suas intervenções. Próxima. Então, com todos esses esforços, nós pudemos criar no solo algo que os produtores pudessem usar para reduzir o custo de produção. Então, nós tivemos aqui a redução, por exemplo, na irrigação, redução no uso de fertilizantes sintéticos, com aumento da produtividade da cultura. A irrigação foi reduzida em quase 25% e o custo da produção foi reduzido com o aumento da produtividade que foi observado, então, no campo, ou seja, reduziram o custo dos insumos em 35,5%. Ou seja, de forma geral, foi algo muito bom que os produtores rurais conseguiram alcançar, reduzindo o seu custo de produção. Próximo. Aqui nós temos alguns depoimentos dos produtores rurais, eles são muito gratos, falaram que houve benefício a eles. Então, agricultores de diferentes regiões que adotaram, portanto, essas medidas das intervenções, falaram que aumentou a produtividade, e um outro também disse que conseguiram economizar recursos financeiros, e o outro está falando sobre aumento da produtividade. Então, foram ótimos resultados por parte dos produtores rurais e desenvolvemos também um vídeo que também podemos disponibilizar no YouTube. Muito obrigado. Estou disponível para perguntas. Muito obrigada, Massoud.